Bom, bom dia, aqui é o Lápis. Eu queria, esse vídeo aqui, a ideia é falar um pouquinho sobre softwares que gravam dados, né, geofísicos. No caso específico dessa conversa, desse vídeo aqui, é sobre softwares que gravam os dados de sonar de varredura lateral. A maioria de vocês sabe, lógico, existem softwares de companhias privadas, tipo a Chesapeake, que faz o SonarWiz, a HiPAC, entre outras, né? Esses softwares, além, eles são feitos para processar dados, mas hoje em dia todos eles coletam dados também, né? E fazem isso de uma forma bastante eficiente, não raramente mais eficiente que os próprios softwares originais que são vendidos juntos com o equipamento que você compra. Então é uma questão de ter uma verba disponível para comprar esses softwares. Geralmente não são muito baratos, não são tão caros, mas enfim, eles são bastante interessantes. Mas eu queria, na verdade, hoje aqui eu vou falar e esses softwares de gravação originais que vêm da fábrica, eles não, geralmente não são grande coisa, certo? Porque as empresas que fabricam equipamentos, elas concentram a engenharia delas, vamos dizer, no hardware. E não tem lá um departamento de software, certo? Normalmente eles deixam isso para as empresas de terceiros, como a HiPAC, SonarWiz, né, o Chesapeake, entre outras. Então os softwares deles geralmente são meia boca, não são softwares bonitinhos, totalmente. Eu particularmente acho muito, eu conheço vários softwares originais aí de aquisição, mas eu acho particularmente interessante o software original da Klein, né, que usa o SideScan da Klein, que é o Sonar Pro. E aí a motivação para esse vídeo, uns colegas pediram para eu fazer um breve tutorial de como que ele funciona, é muito simples, acho que em 10, 15 minutos eu faço isso. Então a ideia é essa, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse Sonar Pro, que é o software da Klein, que lida com, que registra os equipamentos, serve para fazer playback, etc, né? Que é o que nós vamos fazer aqui. Então eu tenho na minha tela aqui várias versões do Sonar Pro, ele foi evoluindo ao longo do tempo, um pouquinho, daí depende do sistema que está usando, ele é um pouquinho diferente também, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Eu queria apenas mostrar algumas funções gerais dele para as pessoas que... Esse software é livre, você pode instalar no seu computador, então às vezes as pessoas querem dar um replay nos dados que coletou em campo, né, e não tem um SonarWiz, não tem um HiPAC, então o software original do equipamento, esse aqui no caso é livre. Se você coletou um dado com o equipamento da Klein, você pode ir lá no site deles, baixar o Sonar Pro deles aí e dar o review, né, o replay, na verdade, dos dados que você coletou. Então eu vou abrir aqui, ó, o Sonar Pro 11.2, que é um mais antiguinho, tem hoje acho que o 14.1 é a última versão, tá? Então as pessoas que fizeram o meu curso aí no IPT, na USP, eles têm esse software no pendrive que eu passei para os alunos, então tem pelo menos umas 100 pessoas aí que tem esse software, mas é só baixar lá no site da Klein também, sem problemas. Então é um software bastante amigável, essa é a aparência dele, né? Você, por exemplo, no caso nosso aqui, nós vamos fazer um playback, né? Então eu, na verdade, vou clicar aqui parece um HD esse desenho do lado do peixinho. Se eu estivesse fazendo aquisição de dados, eu ia clicar no peixinho. Como eu vou fazer um playback, esse hard disk é o que tem que ser clicado. Feito isso, abre essas duas janelas ou uma janela, depende de como tiver configurado o seu Sonar Pro, né? Essas duas janelas aqui é porque meu sistema, por exemplo, trabalha com duas frequências. A maioria dos SideScan hoje em dia trabalha com duas frequências, então ele abre duas janelas, né? Uma janela para alta frequência, outra para baixa, tá? Então, feito isso, você vem aqui nesse Open, certo? Clássico, como todo software. Você vai lá no local que você tem os dados, certo? Arquivado no seu HD. No meu caso aqui, eu tenho um conjunto de dados aqui de um lago aqui próximo de São Paulo. O meu sistema Klein, ele grava dados SDF, que é o formato original da Klein, e XTF, que é o formato mais genérico, vamos dizer assim, né? Se você clicar no SDF, no primeiro arquivo SDF, de um abrir, o sistema vai abrir esse dado e automaticamente vai abrir os próximos SDF que estão enfileirados e gravados lá no seu HD, tá? Então ele não fez isso ainda porque eu preciso vir aqui, ó, nessa teclinha azul de play e dar o play, ó. Quando eu dou o play, ele começa a ler aquele primeiro arquivo SDF que eu mandei ele abrir. E ao terminar de ler esse arquivo, ele automaticamente passa para o próximo arquivo SDF. Se você fez arquivos de 5 minutos, você tem dezenas de arquivos lá, ele vai ler todos. Se você fez arquivo de meia hora, talvez você tenha meia dúzia de arquivos só num trabalho seu de 2, 3 horas, mas ele vai ler todos esses arquivos, tá? Então aqui nessa tela, ó, tá rodando aqui
duas imagens. Essa de baixo aqui, ó, se você ler aqui em cima, está escrito assim, ó, High Frequency. Então os dois perfis aqui estão, as duas imagens que estão aparecendo do fundo do reservatório estão aparecendo do mesmo sonar. Não tem razão de mostrar as duas, né? Então se você clicar com o mouse direito na tela, vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Você vem aqui Sonar Frequency e coloca Low, certo? Ok. Aí na parte de baixo vai começar a aparecer a imagem gerada pela frequência, no meu caso, de 100 kHz. Na parte de cima vai aparecer a imagem gerada pela alta frequência, no meu caso 500 kHz. Então a gente está vendo duas imagens passando aqui ao mesmo tempo. Eu particularmente, como trabalho fundamentalmente com questões geológicas, geotécnicas, ambientais e preciso ver detalhes do fundo, eu venho aqui e fecho essa janelinha aqui. Eu prefiro, que é de baixa frequência, tá? Eu prefiro ocupar minha tela toda com a imagem de alta frequência porque ela tem muito mais detalhes e normalmente os meus projetos necessitam saber mais detalhes do fundo, tá? Então é simples assim. E aí vai passando na sua tela. Aqui tem uma setinha mais e menos. Se você quiser ver rapidamente os seus dados, cada vez que você clicar aqui, a velocidade de aparecimento aqui da imagem vai aumentando, tá? Então, às vezes você quer dar tem um máximo, por exemplo, está no máximo agora a velocidade, tá? Então você vai vendo a imagem. Aqui são árvores aqui no fundo do reservatório, aqui é a margem do reservatório, enfim. Ele vai, ó, aqui mudou de arquivo, por isso que tem essa aparência estranha, porque acabou um arquivo, ele começou outro. Provavelmente esse arquivo outro começou em outro lugar, por isso que é diferente, né? Mas aí a imagem. Essa linha amarela aqui, ó, é a linha que é criada automaticamente pelo sistema quando ele detecta a espessura da coluna d'água que tem embaixo do peixe. Você vai ver que tem algum momento aqui que ela se perde e tal, porque às vezes o peixe não consegue detectar a coluna d'água por algum motivo, um obstáculo, alguma coisa assim, ela se perde. Mas nesse caso aqui a gente está olhando, ela, em alguns pontinhos aqui ela está meio perdida, mas ela está acompanhando o fundo direitinho. Então a linha amarela aqui é a linha que está marcando a espessura do peixe, da coluna d'água, desculpa. Tá? Quando ela está certinho assim, às vezes é interessante você clicar aqui com o mouse direito, certo? Vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Você vem aqui, põe Slant Range Correct. Se você clicar aqui, ó, o que acontece? Observa lá a tela. Ele elimina a coluna d'água. Às vezes é interessante você olhar a imagem, um replay na sua sala aqui, está no seu escritório. É interessante você eliminar a coluna d'água e ver a imagem de uma maneira global, tá? Então aqui, ó, é a margem do reservatório, tá? Aqui as feições aqui, ó, de acúmulo de sedimentos nas margens, né? O nível d'água variável que vai, aqui são as marcas do nível d'água do reservatório. Então, aqui é a margem. Então, às vezes é interessante você ver, se você quiser ver a coluna d'água, você clica de volta, desclica, né? Aqui vai aparecer a coluna d'água no seu registro, tá? Tá lá, ó. Não é interessante fazer isso no campo, porque no campo eu prefiro trabalhar desse jeito aqui, olhando a coluna d'água, porque se tiver alguma emergência, essa coluna d'água começar a diminuir, eu tenho que tomar uma providência, porque o peixe está chegando muito perto do fundo, pode bater, né? Quando eu estou na minha sede aqui, eu prefiro usar o Slant Range, porque aí a imagem fica homogênea, inteirinha, não estou correndo nenhum risco mais aqui, o dado já está coletado, né? Então é isso, tá? Aqui nessa janelinha tem, que interessa, tem as paletas. Eu particularmente sou um fã de imagens preto e branco para o sonar. Eu acho que o olho humano tem uma capacidade melhor de discernir 256 tons de cinza que 256 tons de vermelho, por exemplo, de amarelo. Então eu prefiro observar imagens com tudo preto e branco, como vocês estão vendo na tela aqui. E aí inverter ou não é uma questão de opção. Eu acho interessante trabalhar assim, ó, invertido e tudo saturado para menos aqui, de forma a eu ver preto e branco. Meu olho tem a capacidade de ver mais detalhes da superfície de fundo com preto e branco invertido, mas aí é uma característica pessoal de cada um. Tem gente que aqui você pode mudar, pôr a cor que você quiser aí, certo? Então é uma questão de gosto realmente, ó. Você pode vir aqui, ó, alterar, colocar verde, enfim, aí é um gosto pessoal. Eu sou da velha guarda, prefiro observar as coisas desse jeito, com tons de cinza, tá? Coluna d'água ou não, certo? Se eu tirar o Slant Range aqui, ó, vai aparecer é uma questão de gosto também. Às vezes a pessoa quer ter uma ideia da coluna d'água, então tudo bem. Você vê que não tem nenhuma escala aqui, né? Porque se você clicar nessa reguinha aqui, ó, aliás, você tem que fechar aqui primeiro, fechar aqui, clicar na reguinha, aparece uma escala em cima. É interessante olhar a escala, certo? Porque você tem, ó, 5 metros, 10 metros, então aqui eu sei que estou numa coluna d'água, ó, 5 diminuindo, ó, diminuindo, aí eu começo a ficar preocupado, certo? Ó lá.
aí aumentou de novo, aumentou de novo. Então é interessante de ver essa escala aqui. Quando você elimina, se você trazer, clique com o mouse direito e trazer e colocar o slant range, eu acho que a escala, tá vendo? Ó? A escala continua lá, né? Aí você tá vendo? Ó, você vê uma imagem mais homogênea, sem a coluna d'água. Então é interessante também. Então, aí é questão de gosto realmente. Outra, se você olhar aqui no View, ó, Window, tem várias coisas aqui, não vou entrar em detalhe todo, mas tem uma Navigation. Se você clicar aqui, vai abrir uma janelinha mostrando para você a rota que o barco está fazendo. Tá? Aqui tem zoom, certo? Você pode diminuir, ó. Você pode clicar com o mouse direito e apagar todas as linhas, deixar ele do começo. Ó. Tá vendo? Ele está mostrando o rumo que ele está indo, e o lado direito do barco e o lado esquerdo do barco. Tá? Então é o bombordo, este bordo, tá? Da embarcação. Ele vai mostrando. E aí tem várias funçõezinhas aqui de zoom, etc. No caso, você pode centralizar aqui. Tá? Então são essas as funções. Você pode, se você esse software aqui ele é bem amigável. Se você, por exemplo, você pode dar uma paradinha aqui, ó, stop, e olhar esse pequeno detalhe aqui, e falar, pô, o que será isso aqui? Essa sombra aqui está mostrando que tem alguma coisa alta aqui, né? Você pode dar 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, certo? E você pode dar um zoom aqui nela e observar que essa sombra é uma sombra de alguma coisa alta aqui. Então se você vier aqui, ó, hate, e pôr aqui o mouse e fizer isso aqui, ó, você vai ver que traçar aqui o tamanho da sombra, você vai ver que a altura desse objeto que você está vendo aí é de 30 centímetros. Então tem algo na superfície de fundo a 30 centímetros de altura está gerando essa sombra aqui. Então ele é amigável e facilmente você mede uma propriedade que você está vendo no fundo. Se você quiser saber o comprimento desse objeto aqui, você vem aqui, ó, length, aí põe o mouse, clica o mouse aqui, arrasta, tá lá, é um objeto de 1,3 m, não sei o que é, mas enfim, pode ser uma rocha, alguma coisa assim, mas é algo que tem 1,3 m de comprimento, 30 centímetros de altura, tá? Isso aqui é gravado lá, está gravado como Target 0001, você pode mudar o nome, etc. Eu não vou falar isso agora em detalhe, mas pode fechar aqui, certo? Mas a verdade é que cada vez que você dá um clique aqui, ó, você dá um clique aqui, certo? Ele, tá vendo esse pontinho branco aqui, ó, vou dar um zoom aqui para facilitar. Esse pontinho branco aqui, ó, certo? É o pontinho onde você fez essa observação. Então se você sair daqui, certo? Tá vendo que o pontinho vermelho continua lá, certo? Você pode continuar navegando aqui, ó. O pontinho está lá, a observação que você fez continua naquele lugar. Se você quiser voltar lá, você fala para o piloto do barco, fala assim, ó, volta naquele ponto lá porque tem um negócio curioso lá. Então ele vai marcando. Cada vez que você clicar, certo? Se olhar, aqui tem, por exemplo, aqui, ó, tem uns galhos e tal, né? Você pode dar 2 cliques aqui com ele andando mesmo, ó. Quando ele fica branquinho assim é porque você está com ele na tela, tá? Mas se você continuar marcando, o outro que você marcar vai ficar branquinho. Então aqui tem um afloramento também, ó. Então 2 cliques aqui, olha lá. Qualquer lugar que você clicar, você põe aqui com o mouse, 2 cliques. Olha lá, ele vai centralizar aqui o desenho, ó. Tá vendo? Vai ficando as bolinhas vermelhas aonde você viu coisas interessantes. Você pode voltar lá depois, está marcado isso. Está gravado no software, os targets, etc, né? Mostrando tudo que você fez. Então isso é simples. Você pode diminuir a velocidade, certo? Aqui ele está muito rápido, então vamos diminuir, ó. Diminuir, já que quando você está observando o registro, é interessante que ele ande bem devagarinho. Se você quiser tirar a coluna d'água, você clica com o mouse direito, vai aparecer essa janela, você clica aqui, Slant Range. Você pode querer ver só um lado também, por exemplo, a gente está vendo os dois aqui, né? Você pode ver um lado só. Ele vai ocupar mais espaço na tela, vai aumentar o seu poder de ver coisas, certo? Se ele estiver vendo um lado só. Eu particularmente trabalho com monitor grande e tal, então eu prefiro olhar os dois lados, já ver tudo que tem que ser visto, né? Mas, enfim, tem outras funções aqui, aí você, ó, eu posso colocar linhas aqui, ó, range lines, yes, escolher uma cor aqui, sei lá, verde, certo? Ok, então olha lá, ele vai colocar linhas verdes de 10 em 10 metros, que foi o número que está digitado aqui, ó. De 10 em 10 metros aparece linha. Já tem a escala lá em cima. Se você quiser ver linhas de 10 em 10 metros, se quiser, você escolhe a cor. Enfim, você pode colocar vermelho, sei lá, tá? Então, olha lá, a linha, aparece uma linha vermelha. Eu acho que quando se você vier aqui, deixa eu ver um negócio. Slant Range, se você pôr on aqui, as linhas somem, tá? Porque aí o registro fica isométrico, fica tudo ajustadinho e é só a escala lá em cima que aparece. Então você
sem o slant range a linha volta a aparecer, tá? Então é isso, esse software é muito simples e ele é muito simpático para a operação. Você pode pôr aqui uma carta náutica também, se vier aqui colocar, tá vendo, map, você pode pôr, eu geralmente trabalho no mar, eu ponho uma carta náutica aqui no fundo, para ele ter uma ideia de onde que eu estou, etc. Eu acho que ele não lê um TIFF, GeoTIFF, por exemplo, eu não tenho certeza, mas cartas náuticas eu tenho certeza que ele acessa, ele lê, né? Então você pode pôr no fundo aqui do seu mapa, né? Você olhando aqui, ele dando uma geral nele, você vai ver a carta náutica, vai ver onde você está andando, etc. Tá? Então é isso. Aqui tem funções, ó, você pode escolher cor, né? Aqui são só auxiliares. Aqui é para você medir alguma coisa, altura. É bem didático e no visual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Ah, você pode, às vezes é interessante, principalmente quando você está fazendo aquisição, tem uma janela aqui, ó, Window, que é Information. Aparece essa janelinha aqui embaixo. É interessante você olhar, você vê a coordenada onde você está, você vê se esses números estão mudando efetivamente, né? Porque às vezes o GPS não está funcionando e tal. Então, o heading do peixe, o pitch roll dele, você tem ideia se ele está se mexendo muito. Então, quando você está fazendo a aquisição, é interessante ter essa janela ligada aqui. Tá? O ping, a quantidade de tiros que ele está dando na água. Isso aqui é a coluna d'água embaixo dele. Então é interessante você olhar esse número grandão na tela do seu micro quando você está em campo, tá? Porque ele te mostra, se tiver 1 metro, 2 metros, meio metro, você começa a ficar preocupado, tá? Então esse número é interessante. Quando você está fazendo playback, talvez não. Se não for importante, basta você vir aqui no Windows e tirar a janelinha aqui para você ver o registro, ocupar mais espaço na tela. Às vezes na navegação também, quando você está na sede não é importante, você fecha aqui, o target também não é, aí você vê mais tela, certo? Com mais dados para você observar detalhes, etc. Então é isso, esse é o Sonar Pro, é a versão acho que 11.2, né? Que está rodando aqui, mas quem fez o curso comigo tem esse software no coisa e pode ver os dados rodados, né, pelo client, sistema client, tá? Tem o Discover, que é da Edtech, tem todo o equipamento, toda a fábrica de equipamento entrega o equipamento para você, o software próprio dele para gravar o dado. Você que usa um software de terceiros, tipo um SonarWiz, que eu acho um dos mais interessantes, para processar, fazer mosaicos, eliminar ruídos, etc, né? Então você pode escolher o software que você mais tiver familiaridade com ele, né? Eu, por exemplo, uso para processar dados de sonar, eu uso o SonarWiz, que eu gosto muito dele. Então, mas tem gente que usa Repec, Quincy, tem vários softwares aí no mercado que processam dados e imagens de sonar, né? Então é isso. Acho que para fazer o playback são as funções importantes aqui. Algumas colegas tinham pedido para fazer esse vídeo e eu acho que a impressão que ele vai ajudar quem passou um tempinho da minha aula, por exemplo, e agora não sabe nem por onde começar. Então, se ele der uma olhadinha rápida nesse vídeo, ele vai conseguir dar um start, né? 20 minutos só, não é tanto tempo, e acho que dá para dar um input legal. Então é isso, vamos adiante.